Quinto aspecto. Morreu, ressuscitou e nos deu o seu Espírito. Irmãos, às vezes me parece que a igreja valoriza mais as manifestações do Espírito Santo do que a gloriosa habitação do Espírito Santo. Se valoriza tanto manifestações de dons, e Paulo diz, havendo profecias, passarão, ciência passará, línguas, manifestações de poder passarão. A coisa mais gloriosa, irmãos, quanto ao Espírito Santo, não é que ele nos capacita para fazer a obra. Esse Espírito é o que Paulo chama de Espírito de filiação. É esse Espírito que dentro de mim, de você, diz, Abba, Pai. É esse Espírito que me torna filho de Deus. É esse Espírito que te torna filho de Deus. É esse Espírito que Paulo fala em Efésios 1:13, que é a garantia da nossa redenção. É o que vai nos identificar. É o selo de Deus. É esse Espírito que nos faz ser irmãos de Jesus. Em Romanos 8, de 15 a 17, entre outras coisas, Paulo diz que o Espírito de Deus, este que habita em você e em mim, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Em João 20:17, depois da sua ressurreição, Jesus disse aos discípulos, volto ao meu Deus e vosso Deus, ao meu Pai e vosso Pai. Esse Espírito, irmãos, que faz com que Paulo exclame em Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse Espírito nos torna filhos de Deus. Nos confere a natureza de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim, visto como pelo seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Esse Espírito que torna você e a mim coparticipante da natureza divina. Muito mais do que manifestações de poder, irmãos. Esse Espírito testifica comigo. Você é filho. Filho de Deus. Aleluia. Bendito o Senhor. Mas, irmãos, Jesus não considerou que era suficiente encarnar-se, ser tentado, ser humilhado, morrer, ressuscitar e nos dar o Espírito Santo. Ele não considera que essa obra a nosso favor está completa. Hoje, ele vive para interceder por mim e por você. Em Romanos 8:34 e Hebreus 7:25 registra isso. Romanos 8:34 diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas em Hebreus 7:25, a expressão é mais consoladora, porque diz que ele vive sempre para interceder por nós. Você sente necessidade desse intercessor junto ao Pai? Você é necessitado dessa intercessão ou você se considera suficiente para agradar a Deus? Quando eu penso na intercessão de Jesus, com muita frequência eu me lembro de Pedro. Depois de todo aquele drama, Jesus dizendo para Pedro assim, Pedro, aliás, ele respondendo a Pedro, ele diz, Satanás vos solicitou. Quando Pedro estava dando testemunho arrogante de si mesmo e da sua fidelidade a Jesus, do que ele seria capaz de fazer, Jesus disse, Satanás vos solicitou, segunda pessoa do plural, a vocês todos,
para vos peneirar como trigo, para saber quem é quem, para saber do que é que vocês são feitos, afinal de contas, do quanto vocês suportam, o quanto vocês vão aguentar. Satanás trouxe vocês todos para vos provar. Aí ele disse assim, mas Pedro, eu intercedi por ti. É certo que ele orou por todos, mas é de destacar que aquele que mais arrotava a arrogância, disse, eu intercedi por ti, Pedro, para que a tua fé não desfalecesse. Irmãos, quantas vezes estivemos à beira desse desfalecimento, de esmorecermos em nossa fé, em nossa confiança, por fatores distintos e diversos, por nossas frustrações em nossos próprios relacionamentos, pelos tropeços que aparecem em nossa frente no meio da igreja, pelos escândalos que surgem à nossa frente, pelos maus testemunhos, pelas decepções que sofremos com pessoas. Pessoas já me decepcionaram, e eu lhes garanto, já decepcionei muitas pessoas. Nessa hora, irmãos, que bom que alguém nos céus intercedendo, dizendo, Senhor, não, Pai, sustenta este, que a má conduta de Evangelvaldo não leve a tropeçar. Ou, sustenta o Vanjo, Pai, para que a má conduta de fulano e ciclano não leve a tropeçar. Que grande confiança, irmãos, que consolo é para mim. Saber que junto ao Pai há um advogado defendendo a minha causa. Irmãos, nós só precisamos de advogado quando estamos com problemas com a lei. Nós temos um problema com esse reto juiz. Que bom que temos um advogado que conhece as nossas fraquezas e intercede por nós. Então, precisamos nos perguntar, mas por que tudo isso? Por que todo esse drama? Por que tudo isso foi necessário?